Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 29 de abril, faltando aí mais um pregão para encerrar o mês. Temos aí um pregão onde eu vou comentar sobre aí o Ibovespa, mini índice, mini dólar, as principais ações PTR4, Vale 3, as operações que estão abertas, operação que eu recomendei no pregão de hoje, falando de destaque de baixa e de alta dentro do Ibovespa e também sobre os pedidos de análise que vocês registrarem aqui nos comentários. Lembre-se, se você for inscrito no canal, você tem uma prioridade um pouco maior de ser atendido o seu pedido de análise. Inclusive, hoje tem pedido de análise de inscritos sendo atendido aqui dentro do canal. Mas a prioridade maior fica aí para os membros do canal e também para quem está dentro do aplicativo Blue Trace Research. E por último, para quem não está inscrito, também eu atendo o pedido, mas desde que não ultrapasse ali, eu tenho o número 6, o número 6 é o número total de ações que eu atendo ali dos pedidos de análise. Se chegar membros e os membros e quem está dentro do aplicativo já chegar ao número de 6 pedidos aqui, aí eu não tenho como atender de inscrito e não inscrito, e assim vai. Mas vamos lá. No decorrer dessa análise aqui, se ela for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais. Lembre-se que você, aqui embaixo você se inscreve, você deixa o like, joinha e você pode ainda verificar essa questão de ser membro do canal. Vamos lá, Ibovespa terminou o pregão de hoje apresentando uma leve alta de 0,24%, fechando em 129.035 pontos. O pregão de hoje manteve aí o cenário mais positivo, que é do movimento de subida do Ibovespa. Manteve esse movimento de alta. É o 7º pregão consecutivo de alta. No entanto, o Ibovespa deixou aqui uma formação no pregão de hoje que representa a fraqueza dos compradores no movimento de alta e aumenta a probabilidade de iniciar um movimento de baixa ou lateral. A confirmação desse padrão de baixa gerado no pregão de hoje, chamado aí de estrela cadente, vai vir através da oscilação abaixo da mínima de hoje, 134.898 pontos. Ou seja, se oscilar abaixo do 134.898, confirma a quebra da sequência de mínimas ascendentes e aumenta a probabilidade de entrar um movimento que tende a buscar uma região de topo anterior, que é o nível de suporte, e depois a média móvel exponencial de 10 períodos, enfim, testar níveis de suportes. A região mais importante fica aqui entre os 133.150 até a média de 10 períodos, que está em 132.500 pontos nesse momento. Falando agora do mini índice, no mini índice também temos essa mesma formação, mas o foco é falar aqui mais de day trade no mini índice, e olhando para o mini índice aqui, dá para ver que o que está acontecendo aqui agora, ó, quando romper esse topo anterior, olha como distancia aqui desse topo. Rompeu aqui, ó, já voltou para baixo. Rompeu esse topo aqui, não foi muito longe. Rompeu aqui esse topo, também não foi muito longe. Então, reforçando um cenário que já é de perda de força para os compradores, já trabalhando abaixo da média. Enfim, abriu caindo aqui, principalmente quebrando essa estrutura de alta do G60, oscilando abaixo de 136.955, vai trazer um cenário mais de buscar operações de venda. Na realidade, se subir aqui, e eu vou botar até no gráfico de 5 minutos para mencionar o que eu quero dizer, se subir do jeito que está aqui assim, ó, vem, sobe, testa ali a média, gera sinal de baixa, foco em venda. Nesse momento seria mais olhar para a venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, testando ali a média. Só olharia para a compra se realmente abrir mais forte aí para cima, na primeira hora de pregão, retornando aí para cima num patamar em torno de 137.800 pontos, que já voltaria ali para cima da média, e gerando fundo ascendente. Vou até colocar no gráfico 5 minutos para mencionar também essa região de 137.800, está por aqui, ó, já seria a quebra da estrutura de baixa no G5 e, consequentemente, sinalizações de alta, preferencialmente acima dos 800, seria melhor. No mínimo acima no patamar de 137.630, seria outra alternativa de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Olhando agora para o dólar. Dólar no pregão de hoje, mantendo a sua característica da tendência de baixa de curto prazo, curto a médio prazo que está nesse momento o dólar, que é ter barras descendentes, máximas e mínimas descendentes. Pregão de hoje, queda de 0, está com queda nesse momento de 0,47%, não fechou ainda, lembrando, amanhã temos vencimento. Fechamento aqui, pelo menos o dólar nesse momento está na faixa de 5,63 ou 5.630 pontos, está aqui nessa região. É uma região que está muito próximo do suporte em 5.619, é o próximo nível de suporte mais relevante. Dólar segue com máximas descendentes no gráfico diário a favor da tendência. Para gerar um sinal de alta, o dólar tem que quebrar
essa sequência de máximas descendentes. A máxima do pregão de hoje está em 5.664, 5,66, lembrando, a partir do próximo pregão já vai ter um ajuste aqui no preço e vai mudar esse valor. Mas, de qualquer forma, é uma referência na questão da máxima do pregão de hoje. Para gerar algum indício de recuperação, o dólar teria que superar essa máxima aqui. Mas olha uma característica interessante em relação à tendência. Não só na questão do tamanho do movimento de queda, mas a quantidade de barras pretas aqui no gráfico, representando mais força dos vendedores. Lembre de deixar seu like, seu joinha aí, para essa análise, se ela for útil para você de alguma forma. Para buscar a compra de day trade, o dólar teria que abrir mais forte aqui para cima no patamar de 5.650. Se fizer isso, passando a proporcionar fundo ascendente lá próximo da média, no gráfico de 10 ou 5 minutos, ficaria focado mais em buscar a operação de compra. Por outro lado, tentou subir de maneira fraca, voltou a trabalhar abaixo do fechamento do pregão de hoje, e aí eu olharia mais para buscar a venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para falar aqui das principais ações, a Petrobras terminou o pregão de hoje apresentando alta de 0,53%, andando de forma mais lateral, uma característica aqui de um processo de correção mais no tempo. Por mais que tenha oscilado acima da máxima do pregão anterior, essa alta de 0,53 com fechamento de 30,56, não vejo um sinal que me leve a abrir uma compra no papel, por mais que esteja num nível de suporte. Por mais que confirme esse candle superando a máxima do pregão anterior, não encaixa dentro da minha metodologia uma compra no papel e dentro do contexto que ela tem nesse momento, que é uma tendência de baixa de curto a médio prazo e uma sinalização de fraqueza para subir. Então, enquanto não tiver algum indício, algum rastro no gráfico representando força por parte dos compradores ou sinalização de alta acima de nível de resistência que foi superado, enfim, acima de um nível de suporte, não me chama atenção para buscar a entrada. A ação segue com a probabilidade maior de buscar uma projeção de queda na faixa dos R$ 29,04 e abaixo disso, suporte relevante no semanal em R$ 28,96 a R$ 28,20, que aqui é proporcionado por esse fundo anterior lá de março do ano passado, de 2024. Seguindo agora para falar da Vale 3, pregão aqui fechando na mínima do dia, em R$ 53,84, queda de 0,37%. A ação segue dentro de um contexto um pouco mais de indefinição, mas lembrando, ela está aqui brigando entre as médias, gerando ali está dentro de tecnicamente falando, dentro de um movimento de baixa, apesar do contexto dessa indefinição, preço mais próximo das médias, as médias andando um pouquinho mais em linha reta aqui, que representa justamente essa indefinição, e consequentemente um ativo um pouco mais complicado ou com risco maior de se trabalhar, seja na compra ou na venda nesse momento na Vale 3. Eu olharia um pouco mais para a compra acima dos R$ 55,00, ou principalmente se ela perder a mínima da semana passada, falando de venda agora, se ela oscilar abaixo de 52,76, gerando um sinal de topo descendente no semanal, apoiaria mais, que seria isso aqui, ó. Oscilar abaixo desse patamar aqui, ficaria um pouco mais interessado em buscar uma operação de venda em cima desse ativo. Por enquanto, eu prefiro ficar de fora do papel falando de operação de swing trade especificamente. Falando agora das operações de swing trade, que são recomendadas dentro do aplicativo B3 Research. Eu fiz aqui uma operação em cima de Tupi, até me arrependo da forma da entrada, não pela queda, mas assim, eu terminei errando a minha forma de entrada no ativo. O cenário gráfico me chama atenção para compra, mas eu deveria ter aguardado mais alguns pregões para fazer essa entrada. Eu terminei antecipando aqui a entrada, estou comprado um pouco mais acima, ela terminou fechando abaixo da média, o stop está mais para baixo, aqui dessa operação está bem mais para baixo, mas, enfim, optei por fazer uma entrada na expectativa que ela pudesse se manter aqui dentro desse candle de alta. Ela terminou fechando abaixo da média dos últimos 10 pregões, com queda de 4,27%, e uma oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, que ficou em 21,34, reforça um pouco mais a chance de continuar a queda. E aí ela pode buscar um ponto de stop que eu estabeleci para essa operação. Todos os detalhes desta entrada está lá dentro do aplicativo B3 Research, para que vocês possam verificar todos os pontos de entrada, stop, objetivo, quantos por cento do seu capital alocar nessa operação. Lembrando, onde ela se encontra aqui, se ela gerar alguma sinalização de alta nos próximos pregões, se eu não tivesse já comprado, eu estaria abrindo compra nesse papel por conta de um contexto que ela mudou a tendência dela, ela está dentro de um contexto mais positivo, voltando para testar níveis de suporte, ela pode vir até mais para baixo.
tá? Mas, enfim, é um ativo que eu ficaria de olho em buscar posição comprada. Falando aí de swing trade, pode ser que não gere mais nessa semana, a gente só tem mais 2 pregões nessa semana, porque tem um feriado dia 1º, mas é um ativo que ainda ficaria focado mais em compra. Mesmo que ele acione meu stop, a tendência é que eu olhe de novo para o papel, olhando um pouquinho mais para compra. GMAT 3, fechou o pregão de hoje, mais um ativo que a gente agora falando das operações que estão em aberto, que estão em andamento. GMAT 3 fechou em 7,71 com alta de 1,45%, conseguiu fazer nova máxima aqui da atual tendência de alta, mas deixando bastante sombra superior. Não representando tanta força assim, mas enfim, a favor da tendência. Já trouxe a possibilidade de subir o stop, já subiu o stop, já é um stop de proteção de lucro, ou seja, não mais sair perdendo desse ativo. Depois, SLCE3, a ação fechou hoje com queda de 0,15%. Fica ali ainda acima da média, novamente supera a máxima do pregão anterior, mas ainda não conseguiu gerar um candle de força e dar continuidade ao movimento de subida. Também é um ativo que está dentro de um contexto de alta, em cima de uma região de suporte que pode trazer algo maior para cima. O que confirma esse movimento de subida a favor da nossa compra? Ela conseguir romper a partir do próximo pregão, os R$ 20,21, que foi a máxima registrada no pregão de hoje. Ela fechou em R$ 19,95. Magazine Luiza terminou o pregão hoje aqui apresentando uma leve queda de 0,2% em R$ 9,98 fechamento dela, também brigando ali com a média, também conseguiu superar as máximas aqui dos últimos pregões, mas perdeu força. Vou colocar no gráfico 105 minutos, mostrando aqui como ela perdeu força. Ela abriu muito bem o pregão, fez aqui, então isso aqui já traz até a possibilidade de trabalhar com stop mais curto aqui nessa operação. Seria um stop ainda de prejuízo da minha operação de compra, mas já é uma possibilidade de trabalhar com stop um pouquinho mais curto nessa operação, porque assim, depois dela ter feito isso aqui, tecnicamente falando, ela voltar para baixo desse patamar aqui já seria algo um pouquinho mais negativo para a posição, que aumentaria um pouco mais a probabilidade de ter algo para baixo, um retorno do preço aí para baixo dos R$ 9,88. Qualquer mudança de stop que eu venha fazer nesse ativo, vocês vão receber aí a notificação no aplicativo Blue Trace Research aí para vocês. Olhando agora para falar dos destaques do dia, do Ibovespa, ativo que mais subiu e ativo que mais caiu. A ação que mais subiu no pregão foi Pecar 3 com alta de 8%. Segue dentro de uma tendência de alta muito forte, sem muita correção. Gerou ontem um sinal de baixa, mas já reverteu esse sinal de baixa. De qualquer forma, para quem está comprado, se pegarmos aqui um gráfico de 105 minutos, já trouxe uma boa chance de trabalhar com stop aqui embaixo, igual bem parecido com o que eu acabei de comentar em cima de Magazine Luiza MGLU3. Então, no caso da Pecar 3, o stop ficaria aqui nos R$ 4,19. Daria para trabalhar com stop aqui para quem está comprado, para proteger o lucro da operação, ou para quem abriu compra aí no pregão de hoje, aqui seria um ponto de posicionamento de stop para quem está comprado. Para quem está de fora, eu compraria esse ativo no nível de preço que se encontra? Não, eu aguardaria algo semelhante a uma correção assim, um pouco mais visível, um movimento um pouco maior de baixa ou um movimento um pouco maior lateral, mais próximo ali da média, trazendo uma possibilidade de ter uma melhor relação risco-retorno numa operação de swing trade. Destaque de baixa, para variar, né? Azul 4, queda aí de 10,77%, fechamento em R$ 1,74. Ação em forte tendência de baixa, sem sinal de alta. Já tinha comentado, na verdade quem me acompanha aqui já sabe a minha opinião em relação à Azul. É um ativo alinhado totalmente para baixo, em todos os prazos operacionais, a tendência é de baixa. Dessa forma, estar comprado ou comprar o ativo porque caiu muito é um risco que eu prefiro ficar de fora. Então, se você quer tomar um risco tão grande assim, coloca menos capital. Se você é um perfil muito arrojado e quer buscar alguma forma de comprar e ver se esse papel se recupera, se vem alguma coisa de recuperação de Azul 4, eu colocaria menos capital para não se machucar e evitaria fazer preço médio em cima desse ativo. A primeira sinalização de alta que ela pode gerar aqui seria quebrar a sequência de máximas descendentes dos últimos pregões, do pregão então de hoje, superar os R$ 2,02 para ter algum sinal de alta contra a atual tendência de baixa. Falando dos ativos aqui que vocês solicitaram para análise, começando por BBDC4, fechou em alta de 1,12%, ação dentro de uma tendência de alta, sem sinal de baixa confirmado. Para confirmar alguma sinalização de baixa, ela tem que quebrar a sequência de mínimas, a sequência de mínimas ascendentes, ou seja, igual o Ibovespa,
o Bradesco BBDC4 teria que oscilar abaixo da mínima registrada no pregão de hoje, que foi 13,33, para aumentar a chance de ter alguma correção e favorecer a possibilidade de uma compra em alguma região de suporte após um novo sinal de alta. Então, para quem está posicionado, também trouxe uma alternativa de reposicionamento de stop, ali para a região dos R$ 13,29, estaria bem posicionado, falando de proteção de lucro na operação. E no caso aqui, para quem está de fora, eu esperaria alguma correção para a compra nesse ativo, buscando níveis de suporte, como por exemplo a média móvel exponencial de 10 períodos, gráfico diário, ou aqui a região de topo anterior, que começa nos 13,07 e vai até 12 e vai até os 12,85, 13,07 a 12,85, faixa de suporte que chamaria atenção, inclusive, dentro de um grande candle de alta, que reforça um pouco mais essa região, aumenta a importância dessa região. Depois, falando aqui de outro pedido de análise de vocês, o NIP6, Unipar, fechou o pregão de hoje com alta de 0,35 em 54,87. A ação, em termos de tendência do gráfico diário, que representa a tendência de curto prazo, está indefinida. O processo aqui é um movimento mais lateral, apesar de estar acima da média de comportamento dos últimos 10 pregões. O que me chama atenção em termos de operações nesse ativo? Primeira forma de entrada, aqui nessa região de suporte. Se vier aqui um movimento de baixa no gráfico diário e testar a região de suporte que vai ali do patamar dos R$ 53,00 até uma região em torno de R$ 52,30. Então, nessa faixa de preço, preço bateu aqui, gerou um sinal de alta, possibilidade de compra seria a que mais me interessaria para fazer entrada nessa ação. A outra seria ela ficar um pouquinho mais aqui de lado, em cima ali na região da média, e depois gerar aqui um rompimento da máxima dessa lateralização, que seria lá na próxima semana, superar a máxima dessa semana a partir da próxima segunda-feira. Tá? Então essa é outra forma de buscar uma entrada, que seria, olhando para o gráfico semanal, um ativo que está dentro da tendência de alta, passando por uma correção mais no tempo pelo gráfico semanal, que é um movimento lateral. Movimento lateral no gráfico semanal significa dizer que a tendência do gráfico diário, a de curto prazo, está indefinida. Olhando agora para CXSE3, falando aqui primeiramente, ó, ela recuando bem nessa semana, queda de 3,67% na semana. No pregão de hoje, a ação caiu bastante, 4,24%, fechando ali nos R$ 16,02. O pregão de hoje, ele termina oscilando abaixo das últimas 3 mínimas do movimento de alta. Isso representa, então, o início do movimento de queda com bastante força, o que dá um primeiro sinal de enfraquecimento da tendência de alta de curto prazo. Ela está em tendência de alta em todos os prazos operacionais, mas olhando especificamente para o gráfico diário, a tendência aqui é de alta, zigue-zague ascendente, ela fecha hoje abaixo da média exponencial de 10 períodos, fecha hoje abaixo da região de topo anterior, tá aqui basicamente em cima de outro topo ali na faixa 16,02. Então é uma região de suporte, mas ela já começou a dar um indício negativo. Um primeiro pregão, ela já voltar forte assim para baixo. Não é algo que assim, nossa, eu estou esperando o retorno à média para buscar uma compra. Eu não abriria compra com apenas um pregão de queda. Aguardaria as próximas cenas, as cenas dos próximos capítulos para buscar alguma compra aí, dando indício que ela enfraqueceu a queda para trazer uma nova oportunidade de compra. Então, por enquanto, nada feito aí para abrir uma compra. Teve até a oportunidade de trabalhar com stop de proteção de lucro ali, no mínimo, abaixo da mínima ali do candle aqui do dia 25/4, então já seria uma operação que teria que ser sido encerrada em termos de operação de swing trade. COGN3, a ação fechou hoje em alta de 3,93% em R$ 2,56. Segue em boa tendência de alta, conseguiu fazer a máxima da sua atual tendência de alta, ela fechou em 2,56 com a máxima em 2,63. Muda um pouco mais essa tendência, ou dá um indício de um viés de baixa se ela retornar principalmente abaixo dessa mínima aqui, abaixo dos R$ 2,30, que já significaria ela estar abaixo da média móvel de 10 períodos, que é onde ela vem se sustentando aqui acima. Depois que ela voltou aqui para baixo, voltou aqui para cima, ela vem se sustentando aí acima da média. Então seria um ponto aí que aumentaria a chance de ter uma correção maior, principalmente olhando o gráfico semanal, olha o tamanho do movimento do gráfico semanal. Então, em termos de operação de compra nesse ativo, seja para swing trade, seja para position trade, seria interessante ter antes alguma correção. Onde está o nível de resistência mais significativo? Ela está batendo aqui agora nessa região, em torno dos 2,60. 2,60, 2,70, região mais significativa de resistência nesse momento
para a ação. Então, para quem está comprado, fica antenado aí que pode trabalhar, daria para trabalhar com stop abaixo aqui dessa mínima, abaixo dos R$ 2,44. Quem está comprado no curto prazo. Pedido aqui de um ativo, um BDR NVDC34, que é a NVIDIA lá na Bolsa Americana. Então esse BDR está dentro da tendência também aqui indefinida, que, ó, nesse caso aqui é um ativo que está dentro de uma tendência indefinida de curto prazo. Pelo gráfico diário não vejo muita alternativa de compra nesse momento, porque pelo gráfico semanal dá para perceber, ó, o comportamento aqui do preço respeitando a média exponencial de 10 períodos, e essa média exponencial de 10 períodos já se encontra abaixo da média de maior periodicidade. Então isso reforça um contexto um pouco mais negativo. Logo, para o abrir compra nesse ativo, focando em swing trade ou mesmo de position trade, eu primeiro aguardaria essa ação voltar para cima da região dos R$14 e passar a gerar sinal de alta acima de nível de suporte, como por exemplo a região dos 14 a R$13,70. O outro ativo a ser comentado, a BIF3, foi um ativo até de destaque de queda no pregão de ontem, caiu hoje de novo 2,81%, fechamento em R$ 7,27, ainda está dentro de uma tendência de alta, para trazer aí um indício de perda dessa tendência, um primeiro sinal mais relevante, abaixo de 6,48, mas o mais forte mesmo seria o retorno do preço abaixo dos R$ 6,06. Abrir compra aqui em cima de um fundo ascendente, após estar testando essa média, não me chama atenção porque eu estaria comprando muito, eu já falei isso ontem, estaria comprando muito próximo da máxima, da região de topo, e não só isso, né? Olha o tamanho desse movimento de alta no gráfico semanal, que já gerou um sinal de correção, e onde ele gerou esse sinal de correção? Na região importante aqui de resistência. Então, quanto mais se afastar dessa região de R$ 7,95 a R$ 8, melhor para buscar a compra no nível de preço mais abaixo, tentando justamente pegar um movimento de retorno para essa região dos R$ 8. É isso, amigos. Muitíssimo grato aí pela atenção de vocês nessa análise de fechamento do pregão. Deixe seu like, seu joinha. Agradeço demais por sua valiosa audiência aqui. Compartilhe também esse vídeo. Até mais, até a próxima. E lembre de colocar aqui nos comentários qual ativo você quer que eu analise na próxima análise de fechamento do pregão. Até.